Este vídeo é baseado no conhecimento de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud nos revelou uma verdade incômoda, mas libertadora. A maior parte da sua vida não é comandada pela razão, mas sim por um território invisível e poderoso chamado inconsciente. E é nesse lugar, oculto até mesmo para você, que nascem os seus desejos, os seus medos e, principalmente, os seus sabotadores. Sabe aquela sensação de que, quando as coisas finalmente começam a dar certo, alguma parte sua dá um jeito de estragar tudo? Você se aproxima de um relacionamento saudável e se afasta. Tem a chance de crescer profissionalmente, mas procrastina. Começa a se sentir em paz e, do nada, cria um conflito. Freud explicava isso com clareza. O ser humano não teme só o fracasso, ele também teme o sucesso. E mais, muitas vezes, ele se sabota não por fraqueza, mas por lealdade inconsciente a dores antigas. Neste vídeo, você vai descobrir por que, mesmo desejando tanto ser feliz, você repete padrões que te afastam disso. Vai entender como culpa, repressão, traumas e idealizações moldam uma mente que trabalha contra você, mesmo querendo o seu bem. E mais do que isso, vai aprender como identificar esses mecanismos e recuperar o controle da sua vida emocional. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu quero parar de sabotar a minha felicidade. Porque o primeiro passo para mudar é olhar para o que você sempre evitou. Capítulo 1. Quando a felicidade assusta. Freud observou um fenômeno curioso na clínica. Quanto mais perto um paciente estava de experimentar prazer genuíno, mais resistência surgia. Não externa, mas interna. Era como se a alegria causasse desconforto, como se a felicidade, tão desejada, se tornasse um perigo. E para entender isso, é preciso mergulhar fundo no funcionamento da mente. Desde pequenos, muitos de nós fomos ensinados, direta ou indiretamente, a desconfiar do prazer. Crescemos ouvindo que quem ri muito hoje chora amanhã, que ser feliz demais atrai inveja, que a vida não é feita para ser fácil. Além disso, se você cresceu em ambientes instáveis, emocional ou financeiramente, é provável que tenha desenvolvido um vínculo inconsciente entre prazer e punição. A mente aprende. Quando algo bom acontece, logo vem o castigo. E por isso, se antecipa. Sabota antes que a vida sabote. Esse comportamento se manifesta em pequenas e grandes situações. Você começa um relacionamento promissor, mas sente angústia sem motivo. Conquista algo que queria há anos. E no dia seguinte se sente vazio, recebe um elogio e rebate com autocrítica. Freud chamava isso de compulsão à repetição, o impulso inconsciente de reviver padrões conhecidos, mesmo que dolorosos. Porque para a psique, o sofrimento familiar é mais tolerável do que o prazer desconhecido. O prazer, quando não foi bem integrado na infância, pode parecer perigoso. Ele tira você da zona de vigilância. E como a mente associa vulnerabilidade à dor, ela prefere se proteger, mesmo que isso custe a sua realização. Ou seja, você não foge da felicidade porque é fraco. Você foge porque aprendeu, lá atrás, que ser feliz demais era arriscado demais. E enquanto essa associação não for trazida à consciência, o ciclo se repete. Capítulo 2. A culpa invisível. Freud identificou a culpa como uma das forças mais silenciosas e destrutivas da psique. Ela nem sempre aparece de forma explícita. Na maioria das vezes, ela se manifesta como auto-boicote, como desconforto sem nome, como um vazio que você tenta preencher, mas que nunca se satisfaz. A culpa inconsciente surge quando algo dentro de você acredita que não merece o que está vivendo. Ela te convence sem palavras de que existe uma espécie de dívida, com a família, com o passado, com a dor dos outros, com a sua história. E o curioso é que você pode estar realizando seus sonhos e, ao mesmo tempo,
carregando o peso de estar traindo algo ou alguém por estar indo além do que esperavam de você. Freud chamava a atenção para esse conflito. A mente deseja crescer, conquistar, amar, ser livre, mas carrega dentro de si um juízo oculto que diz: isso não é para você. Esse juízo é formado ao longo da infância, a partir das mensagens que recebemos direta ou indiretamente. Frases como: não é certo pensar só em você, você devia se sentir culpado por isso. Quem você pensa que é para querer mais? Ficam gravadas no superego, a parte da mente que representa as regras, a moral, os limites internalizados. E o que acontece? Quando você começa a se aproximar da felicidade real, esse superego acende um alarme. Ele te faz duvidar, te freia, te empurra para baixo. Você cria um problema onde não existia. Arranja um motivo para brigar, para desistir, para fugir. Sabota o prazer porque acredita, de forma inconsciente, que não merece tê-lo. Essa culpa é invisível, mas comanda decisões fundamentais da sua vida. E o pior, muitas vezes, você nem percebe que está se punindo. Por isso, Freud dizia que o trabalho analítico é trazer à consciência aquilo que foi recalcado, porque só quando você vê o mecanismo, você pode questioná-lo. A pergunta que fica é: de onde veio a ideia de que ser feliz demais é errado? Quem te ensinou que você precisa sofrer para merecer amor? Talvez você não precise de mais esforço. Talvez você precise de menos culpa. Capítulo 3. O prazer de sofrer. Freud foi um dos primeiros a perceber que nem toda dor é indesejada. Algumas, com o tempo, viram abrigo. Não porque aliviem, mas porque se tornaram familiares demais para serem deixadas de lado. Existe uma espécie de conforto naquilo que já nos machucou tantas vezes. O sofrimento repetido se transforma em identidade. A frustração constante passa a fazer parte da narrativa. Comigo é sempre assim. E nesse ponto, algo curioso acontece. Você já não sabe mais se quer realmente sair disso, ou apenas ser compreendido dentro disso. Freud chamava esse fenômeno de ganho secundário, a dor que passa a oferecer algum tipo de benefício psíquico, a atenção que se recebe, a permissão para não arriscar, a justificativa para não mudar. É sutil. A mente começa a associar sofrimento com proteção. Afinal, se você já está quebrado, ninguém pode te decepcionar mais. Se você já espera o pior, não será surpreendido. A dor passa a ser previsível, e o previsível, mesmo que angustiante, parece mais seguro que o desconhecido da felicidade. Por isso, a autossabotagem nem sempre vem de um desejo de falhar. Ela pode vir de um medo profundo de abandonar a dor que te acompanha há tanto tempo. A pergunta que Freud deixaria no ar seria: será que você quer ser feliz? Ou apenas quer manter o enredo que te dá algum sentido? A dor pode ter te ensinado muito, mas talvez já esteja na hora de aprender a viver sem ela. Capítulo 4. O superego implacável. Dentro da mente, há uma estrutura que observa, critica e cobra. Freud a chamou de superego, a instância psíquica que carrega as vozes do que você aprendeu como certo ou errado, digno ou condenável. Essa estrutura não nasce com você. Ela é construída a partir de olhares, correções, silêncios e punições. Dos pais, dos professores, da religião, da cultura. No começo, ela orienta. Depois começa a pesar, principalmente quando se torna inflexível. O superego rígido não admite descanso, não aceita erro e transforma qualquer tentativa de prazer em culpa disfarçada. Mesmo quando tudo vai bem, algo dentro de você sussurra: você ainda não fez o suficiente. É assim que muitas pessoas sabotam a própria felicidade, não porque a rejeitam, mas porque se julgam em dívida com algo que nem sabem nomear. Essa cobrança não vem de fora. Já foi absorvida, internalizada, automatizada. E o mais cruel é que ela age mesmo quando ninguém está olhando.
Freud via o ego como aquele que tenta sobreviver entre os desejos do id e as imposições do superego, um mediador tentando manter o equilíbrio entre o impulso e o ideal. Mas quando o superego domina, o ego adoece. A mente entra em guerra. Você se esforça, mas não se satisfaz. Conquista, mas não comemora. Não se trata de ter menos ambição, mas de reconhecer. Quando a felicidade parece suspeita, talvez seja o seu superego quem está ditando o julgamento. E nesse caso, a cura começa com um gesto simples: parar, escutar e perguntar: essa cobrança ainda me serve? Ou só me prende? Capítulo 5. O medo de perder o amor. Entre os fatores inconscientes que sustentam a autossabotagem, Freud identificou um com frequência clínica alarmante: o medo de perder o amor do outro ao conquistar a própria autonomia. Desde muito cedo, o sujeito aprende, ainda que de maneira não verbal, que sua aceitação no ambiente está condicionada à repetição de certos comportamentos e estados afetivos. Se a criança foi valorizada apenas quando estava quieta, contida ou carente, pode internalizar a ideia de que crescer, expandir-se ou demonstrar prazer ameaça o vínculo com aqueles de quem depende emocionalmente. Esse condicionamento cria uma fissura entre desejo e pertencimento. Toda vez que o sujeito se aproxima de algo que representa liberdade, sucesso ou satisfação, o inconsciente ativa um mecanismo de preservação vincular. Se eu for feliz demais, serei rejeitado. Esse tipo de conflito é comum em pacientes que chegam à clínica com sentimentos difusos de ansiedade ou estagnação. Ao investigarmos mais profundamente, emergem fantasias inconscientes de abandono associadas ao êxito pessoal. Não é raro ouvir: se eu mudar, minha família não vai mais me reconhecer. Se eu crescer, vou me afastar de quem eu amo. Se eu estiver bem, não vão mais me acolher. Nesse sentido, o sintoma da autossabotagem passa a funcionar como um pacto silencioso com a história familiar. A dor se transforma em código de pertencimento. Freud reconheceu que o desejo de amar e ser amado frequentemente entra em conflito com o desejo de se realizar enquanto sujeito autônomo. E, em muitos casos, é o amor que vence, mesmo que ao custo da própria felicidade. Por isso, o trabalho analítico passa por uma tarefa delicada: ajudar o indivíduo a reconhecer que não há culpa em prosperar e que a verdadeira maturidade afetiva inclui o risco de perder quem não aceita sua liberdade. A pergunta que surge aqui é profunda: até onde você está disposto a se abandonar para não decepcionar ninguém? E mais ainda, de que serve um amor que só existe enquanto você se mantém pequeno? Capítulo 6. O trauma da autoestima. Na psicanálise, a formação do eu está profundamente ligada às primeiras experiências de reconhecimento. Freud compreendia que a autoestima, aquilo que você acredita merecer, não é construída com palavras positivas, mas com experiências afetivas precoces. Se na infância o sujeito foi exposto à crítica constante, à negligência emocional ou à invalidação de seus afetos, ele pode desenvolver um superego hostil, ou seja, uma instância psíquica que não acolhe, apenas acusa. E o resultado mais comum disso é um sentimento persistente de insuficiência, mesmo diante de conquistas reais. É por isso que tantas pessoas recusam a própria felicidade. Elas não conseguem se apropriar do que conquistam. Vivem como se estivessem ocupando um lugar que não lhes pertence. Não se trata de falta de gratidão ou ambição, mas de uma crença inconsciente de indignidade. Essa crença se manifesta nos detalhes: o elogio que você recusa, a chance que você posterga, a relação que você sabota no exato momento em que começa a se sentir amado. Freud via isso como uma consequência direta da formação do ego sob condições de carência afetiva. Um ego mal estruturado resiste à expansão. Ele estranha o prazer, desconfia da paz,
reage à bonança com uma sensação de que algo está errado. Em muitos casos, o paciente chega ao consultório com queixas de ansiedade, estagnação ou conflitos amorosos. Mas o que sustenta esses sintomas, no fundo, é a dificuldade de reconhecer valor em si mesmo, sem depender do olhar do outro. Por isso, o processo analítico não é sobre ensinar o sujeito a ser feliz, mas ajudá-lo a elaborar a estrutura que o impede de aceitar que merece sê-lo. A pergunta que precisa ser feita é: quem te convenceu de que você precisava sofrer para ser visto? Enquanto essa resposta não for trazida à consciência, a autossabotagem continuará operando, silenciosa, recorrente e devastadora. Capítulo 7. O inconsciente quer repetir. Entre os conceitos mais fundamentais de Freud está o que ele chamou de compulsão à repetição, a tendência do sujeito a reviver, de forma inconsciente, situações de sofrimento ligadas a traumas passados. Essa repetição não é aleatória, nem racional. Ela ocorre porque o inconsciente, ainda marcado pela experiência original de dor, busca simbolicamente reencenar aquele trauma, na expectativa de, desta vez, conseguir um desfecho diferente. É o indivíduo que se envolve, sucessivamente, em relações com o mesmo perfil destrutivo, que retorna ao mesmo tipo de ambiente tóxico, que se sabota nos momentos de progresso, como se estivesse tentando reparar algo que nunca pôde controlar. Freud observava que o sujeito não repete apenas por fraqueza, ele repete porque não elaborou. Enquanto o trauma permanece recalcado, a mente tenta dominá-lo por meio da repetição. Mas essa tentativa é, por definição, fracassada, pois sem consciência não há reelaboração, há apenas repetição cega. A autossabotagem, nesse contexto, não é um erro de julgamento. É uma tentativa inconsciente de reescrever a dor original, que inevitavelmente se transforma em nova frustração. No processo psicanalítico, o papel do analista é ajudar o sujeito a transformar repetição em narrativa, dar nome ao enredo, reconhecer a cena original e, a partir disso, construir novas possibilidades de agir que não sejam determinadas por fantasmas do passado. O sujeito deixa de viver sob o comando do trauma e começa a fazer escolhas que pertencem ao presente. A pergunta freudiana, aqui, é simples e direta. O que em sua vida está sendo vivido como se fosse novo, mas na verdade é só uma repetição disfarçada? A resposta pode não vir de imediato, mas quando vier, ela liberta. Você acabou de atravessar 7 camadas do inconsciente que Freud mapeou com precisão ao longo de sua obra. 7 formas pelas quais a mente tenta proteger, mas sem perceber, aprisiona. Freud jamais prometeu uma mente curada no sentido romântico. O que ele ofereceu foi algo muito mais honesto, a possibilidade de tomar consciência daquilo que governa sua vida sem sua permissão, porque enquanto você não vê, você repete. Enquanto não elabora, você transfere. Enquanto não assume, você sabota. A autossabotagem não é fraqueza, é linguagem. É o inconsciente tentando te dizer algo, de um jeito que talvez só a dor consiga ser ouvida. Mas quando você começa a escutar, quando passa a nomear aquilo que antes era apenas sintoma, a estrutura começa a mudar. O prazer deixa de ser proibido. A culpa perde força, a repetição dá lugar à escolha, e a felicidade, que antes parecia distante, se torna possível, não por mágica, mas por lucidez. Se alguma parte desse vídeo falou com você, escreva nos comentários: "Estou pronto para sair do ciclo." Essa frase, para quem compreende Freud, não é um símbolo de força. É um sinal de consciência, e isso é muito mais transformador do que parece. Compartilhe este conteúdo com alguém que vive preso no mesmo roteiro e já não sabe como sair. E se quiser continuar essa jornada de profundidade, clareza e verdade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se, o inconsciente continuará agindo, com ou sem o seu consentimento.
Mas se você tiver coragem de olhar para ele, descobrirá que a felicidade que tanto teme é exatamente aquela que mais merece.